Você está no Empreenda Mais, programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. Nós continuaremos aqui com os episódios de uma temporada onde jovens empreendedores fazem perguntas para um empresário experiente. E neste episódio nós também continuaremos, mais esse segundo episódio, com o Maeli Filho, empresário, que está aqui conosco no estúdio. Maeli, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. E Maeli já apresentou o grupo empresarial dele no episódio anterior. Se você está assistindo este episódio agora e não assistiu o anterior, volta, está no nosso canal, você pode assistir, onde o Maeli apresenta o grupo empresarial. É um grupo grande que está no estado do Espírito Santo, também com negócio até fora do estado do Espírito Santo, e está aqui conosco mais uma vez. Então nós vamos deixar Maeli Júnior, que os Maeli Júnior ou Maeli Filho escolham. Maeli Filho é o registro dele, que o pai registrou, e Maeli Júnior era o que a mãe queria, a dona Penha, Isso. nossa amiga também. Então nós vamos passar aqui para o Henrique e o Caio, que estão aqui conosco no estúdio, que farão perguntas, batendo um papo aqui para enriquecer e aproveitar, da experiência do Maeli, da família, trazendo a nós aqui conhecimento importante para quem quer empreender ou quem está empreendendo. Eu queria aproveitar o gancho, do episódio anterior, já estava com uma pergunta na cabeça, se possível já trazer. O Maeli falou... Quem não assistiu, volta no episódio anterior. Aí vai entender. Vem pra cá de novo. Exatamente. Aí volta, depois volta. Eu estava falando da questão do pequeno empreendedor, que ele começa às vezes sozinho, aí entra a esposa, entra o sobrinho, né? E aí eu estava pensando na questão do delegar. Que às vezes ele começa sozinho e tudo mais, mas chega uma hora que chega o limite dele, né? Da pessoa mesmo, né? Às vezes começa a crescer e tudo mais. Começa a ter equipe, né? E a necessidade de começar a delegar. Mas às vezes alguns acabam acumulando função, e aí entra em outros pontos, que a gente pode até depois falar a questão que começa a vir a questão do burnout, alguns detalhes que são importantes também, mas a questão do delegar. Esse delegar, ele é um feeling que o empreendedor ele precisa ter, o que tipo de análise, que tipo de percepção que o empreendedor precisa ter para, tipo assim, não, eu preciso delegar. Eu preciso ser o dono da empresa, o CEO da empresa, e começar a delegar para que pessoas que são especialistas vão me ajudar a avançar com a empresa. Caio, a sua pergunta é maravilhosa, porque empresa é feita de gente. E se o fundador ele tem uma característica de centralizador, muito provavelmente ele vai ter dificuldade. E eu digo para você o seguinte: se você tem dificuldade em passar determinadas funções para outras pessoas, muito provavelmente você está fadado a não crescer. Porque o ser humano tem limite. Cada um de nós tem um limite. Você eventualmente pode, inclusive, extrapolar os seus próprios limites, mas uma hora a conta chega. Um burnout, uma série de outros problemas de saúde que você pode ter em função do sobrecarregamento que você vai ter de funções, de preocupações. Então, a empresa é feita de gente. Eu tenho na minha equipe, eu posso citar aqui 2 pessoas que vieram sendo preparadas. Um é o Thiago Adami, que veio a ser gerente na Maeli, hoje é diretor na Med Senior, um diretor financeiro. Ele investe em capacitação, não só ele, como a própria Lorena, que é do RH. Então são 2 pessoas que entenderam o seguinte: eu tenho algumas limitações, eu preciso delegar, eu preciso me preparar, eu preciso me capacitar. Então, o ano passado fizeram um curso pela Fundação Dom Cabral, Programa de Desenvolvimento de Executivos. Esse ano pagaram para fazer um curso que tem uma extensão em Kellogg, em Chicago. Então, eles vão estudar lá também, 2 semanas lá. Então, assim, essa percepção de você
ter o feeling para entender, eu preciso de alguém e esse alguém tem que estar preparado. Então, ou você capacita essa pessoa, ou ela começa a entender que ela precisa de uma capacitação, que ela precisa ter uma formação para poder seguir, porque o fardo, cada vez que passa, fica mais pesado. E ninguém consegue carregar sozinho. E esse investimento em material humano, as pessoas têm que entender, né, que não é um gasto, é um investimento, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Inclusive, algumas pessoas falam assim: ah, não vou pagar o curso para fulano ou para ciclano, porque e se não ficar aqui? O que move a nossa família é o investimento em pessoas. Muitas pessoas que nós investimos não estão na nossa companhia, mas nós trouxemos para o mundo empresarial pessoas melhores. Então, o fato de não ter dado certo na nossa companhia não necessariamente significa que ela não deu certo em outras companhias e nós contribuímos para a formação daquela pessoa. Então, investimento em recursos humanos nunca deve ser levado como gasto. Eu vou fazer um complemento ao que você está falando, que é interessantíssimo. Ele está dizendo que treinamento é necessário, esse investimento é bom, ainda que a pessoa saia. O Henry Ford, ele dizia o seguinte: pior do que ficar, não treinar um funcionário, né? Pior do que ele sair é você ficar com ele sem ele ser treinado. Então ele diz, é muito pior para a companhia você fazer ele permanecer sem treiná-lo, do que ele ser treinado e sair da companhia. Ou seja, ter uma equipe sem treinamento, sem preparo nenhum, é muito mais oneroso. Aníbal, o pior cenário é você ter um incompetente motivado. A pessoa que não tem a competência para determinadas áreas e extremamente motivada fará um estrago gigantesco na tua empresa. Então, o incompetente motivado é o pior cenário que existe. Perfeito. Inclusive, até fazendo um gancho nessa pergunta, eu trabalho com marketing para e-commerce. E eu acredito que de cada 10 empresários que eu atendo, 9 trazem a mesma reclamação. Não consigo contratar. Parece que essa geração nova não quer trabalhar. É palavra desses empresários. Você vê isso também? Essa geração agora dos 20 e poucos anos realmente é uma geração que não quer crescer no mercado, ou você vê como algo pontual? É uma pergunta que eu não conseguiria falar para você categoricamente é isso ou é Dá pra aquilo. generalizar. Não dá para a gente generalizar. O que eu consigo te dizer é, se você encontra dificuldades na contratação, na captação de pessoas, você pode desenvolver pessoas. Porque tem um ditado do meu pai que diz assim, cara, pior do que trocar de problema é ficar com um problema que você já conhece. Ou seja, se você tem um funcionário que tem algumas limitações, mas ele tem, de certa forma, é engajado com a companhia, não falta e tal, então por que não lapidar um diamante que você tem dentro de casa? Por que não capacitar essas pessoas que estão lá? Nós pegamos a Lorena, que é um caso de uma enfermeira que virou diretora de RH. Então, olha a complexidade que foi trazê-la de uma função de enfermagem, que ela foi trabalhar com contas médicas, ou seja, recebia as contas dos hospitais, das clínicas, dos médicos cooperados, e de lá a gente começou a fazer um trabalho com ela para ela se tornar uma pessoa, uma diretora de RH. Então, se você começar a analisar isso, foi da noite para o dia? Não. Agora, o que foi necessário fazer? Primeiro ponto, pegamos ela, trouxemos uma mentoria de RH para poder trazer a ela as competências necessárias para aquela atividade. O Adame já não foi necessário algo tão radical, porque ele é contador formado, ele trabalhou como num cargo no Grupo Águia Branca, que eu não me lembro bem, que já fazem muitos anos que ele está conosco, e aí ele foi ser gerente financeiro na Maili, na nossa empresa de mídia. De lá ele veio ser gerente financeiro na Medsênio, hoje ele é diretor e está sendo preparado para alçar voos maiores dentro da companhia. Então, assim, às vezes ficar com um problema que você já conhece é melhor do que você ficar tentando buscar lá fora e não consegue. Muito bom. Inclusive, um outro ponto que eu acredito que deve corroborar muito para isso também, né? Essas tomadas de decisão, né? É a questão da liderança também, né? Acredito que
um outro ponto, a questão da geração, é essa falta desse perfil de liderança, que às vezes prefere ficar ali sendo comandado, faz ali suas funções, suas tarefas, mas talvez esse perfil de liderança seja hoje um pouco mais difícil de se encontrar. Aí eu queria até te perguntar, Maeli, esse perfil de liderança, de propor a se ter isso, né, e desenvolver, quanto que faz diferença, por exemplo, puxando agora para o empreendedor, de ter esse perfil de liderança, de saber que esse perfil de liderança não sendo um chefe, ele sendo um líder que impulsiona pessoas e que ajuda naturalmente, né, o crescimento da empresa, o quanto que ele vai ser fundamental, importante para ele. A pessoa que entende e que sabe ligar, eu acho que o grande skill que existe é você saber lidar com pessoas e explorar das pessoas aquilo que elas efetivamente têm condições de entregar. Volto. Eu e meu pai somos oriundos da publicidade, somos o que nós definimos como fazedor de placa. Como pode 2 fazedores de placa empreender na área de saúde e ter uma das melhores empresas focadas em operação de saúde do país? Única e exclusivamente porque nós temos uma característica que é saber que nada sabemos, primeiro ponto, e segundo, contratar pessoas que são infinitamente melhores do que a gente naquilo que se propõe a fazer. Somos limitados. Formar equipe, né, Júnior? Formar equipe, desenvolver pessoas. O grande lance, o grande empresário, o grande executivo é aquele que consegue extrair, como se fosse você extrair o sumo da laranja, você espremer ali e tirar o que tem de melhor daquela pessoa e capacitá-la e desenvolvê-la. E aí você retroalimenta todo um sistema de crescimento. É naturalmente que quando você fala isso aí, de aproveitar as pessoas que estão dentro da companhia, gera uma cultura de desejar crescer, desejar Pertencimento. pertencimento, a pessoa, ele tem ali um plano de carreira, um crescimento. Para você ter uma ideia, Aníbal, um dos maiores detratores, porque quando você vai olhar uma empresa, você fala assim, qual é o turnover dessa empresa? Nós temos um turnover que ele é... Turnover, para quem está nos assistindo, talvez não conheça essa palavra, é troca de equipe, de pessoas, né? Pessoas que pedem demissão com frequência, ou seja, eu estou trocando direto. E aí quando você olha no caso da MedSenior, essa troca, ela existe muito pelo seguinte motivo. Henrique e Caio, eu tenho um call center, esse call center, quando eu abro uma vaga, eu tiro aquela pessoa do call center, ela vê uma oportunidade dentro da companhia, ela cresce. Recentemente, nós tiramos do call center, abrimos uma vaga para uma pessoa que tivesse formação a OAB e fosse advogado e tal, e tinha uma pessoa no call center que se candidatou à vaga e entrou. Então, ou seja, o turnover nosso, ele é muito canibalizado pela própria companhia. Então, as pessoas entram pelo canal do call center como oportunidade de alçar voo dentro da companhia. Ou seja, aquilo que o Aníbal falou, você tem um plano de carreira que você consegue crescer e desenvolver dentro da própria companhia. Excelente. Isso é Quantos maravilhoso. funcionários vocês têm hoje na MedSenior? 4.000 e alguma coisa Na MedSenior. Na MedSenior. 4.500. A gente provavelmente vai bater 5.000 funcionários até dezembro. Vocês estão em quantos estados? Nós estamos em 7 estados, mais o Distrito Federal. Muito bom. Inclusive, até fazendo um gancho nesse ponto, é uma dúvida que eu já trouxe do programa passado e gostaria de perguntar, aproveitar a oportunidade. Quando que você tem o feeling de que realmente é um momento de crescer? Eu comecei no Espírito Santo, é um momento de ir para um segundo estado, terceiro estado. Como que você mede, analisa se é o momento certo ou se é melhor esperar? Como que surge essa definição de meta? A necessidade de crescimento. Vamos lá. O Espírito Santo, a gente sabe que ele tem limitações óbvias. Nós somos um estado de 7 milhões de pessoas, então nós somos pequenos. Então, quando nós decidimos sair, primeiro ponto, nós identificamos. No mercado que nós vamos, tem público e renda? Ou seja, tem idoso, e esse idoso, ele tem recursos para pagar um plano de saúde? Então, o primeiro passo nosso plano de expansão era público e renda.
Então não é sair atirando para todo lado, não é saber para onde eu vou, o que eu vou fazer. Você fez em um determinado local, num determinado bairro. Eu quero crescer para outros municípios dentro do próprio estado, ou eu quero sair do estado. Você tem que ter um plano e aí avaliar e pesquisar para onde é que eu posso ir para errar menos. Faz todo sentido, né? Se for pegar, por exemplo, eu quero abrir um Starbucks. Uhum. Aí vou pegar o Starbucks e vou botar num bairro que tem de classe, Tem poder a aquisitivo. renda é baixa, então Isso. tem poder aquisitivo. Hoje você tem muitos dados para fazer isso. Sim, Muitos. Informação. Muitos. Você não pra precisa tomar decisão. Você não precisa eventualmente contratar uma empresa e tal. Você tem aí ChatGPT, você começa a fazer pergunta lá e te responde um monte de coisa. Você pega dados do IBGE para saber o que você pode fazer. Tem muita coisa, muita fonte de pesquisa que pode trazer para você como a gente costuma dizer, escutar o cheiro. Que está à disposição, né? Sim. Nós vamos sair um pouco agora do estúdio e vamos trazer uma pergunta aqui de Santa Catarina, Uhum. lá no Paraná. Tem uma jovem que ela quer certamente ouvir alguma coisa a respeito de empreendimento e ela vai aparecer Meu para nome é nós Ana aqui. Paula, eu moro em Palhoça, Santa Catarina, e minha pergunta é: o que você precisou abrir mão para chegar até o momento em que se encontra agora? Olha. Muito obrigado, Ana Paula, pela pergunta, né? O que você abriu mão para chegar onde chegou? Ou não chegou ainda também? Não, Ainda tem muita coisa Não, para tem muita coisa pela frente. Primeiro ponto, Ana Paula, eu olho não aonde a gente pode chegar. Então, eu costumo dizer que eu vivo a jornada. Aonde eu vou chegar, só Deus sabe. Ninguém sabe aonde você pode chegar definitivamente. Então, nós achávamos que seria uma empresa grande no Espírito Santo. Hoje somos uma grande empresa no país. Então, assim, poderemos ser uma grande empresa para o mundo. Não sei. Eu não sei quais são os desígnios de Deus para a nossa família. O que eu sei é que nós temos um propósito. O que eu sei é que, eventualmente, eu fiz uma escolha. Então, toda escolha pressupõe uma renúncia. Então, assim, para você escolher alguma coisa, você tem que abrir mão de outras coisas e isso é natural, isso é normal. Então, o empreendedor, ele sempre vai fazer uma escolha. E toda escolha pressupõe uma renúncia. E nesse momento não tem certo e errado em escolhas, escolher pode ser que você escolha ou não, mas o que é importante é você, aquilo que a gente falou, errar rápido. É você entender que, escolhi, mas não está certo, então mude, troque, mude o curso da sua escolha, para que você não persista no erro. Então o R rápido é uma licença poética de você tentar algo que você ainda não tentou. Muito bom. Acredito que a Ana Paula está satisfeita aí com a resposta. Vamos continuar. E certamente, Ana Paula, você estiver nos assistindo, vai aproveitar muito mais além da sua pergunta, porque outros assuntos estão sendo tratados aqui também. E a você que está conosco, aproveite aquilo que está sendo trazido aqui de conteúdo para o seu empreendimento, seja pequeno, médio, grande, não é? É muita informação. A mensagem que eu daria a vocês que estão jovens, que estão começando agora, é uma mensagem que é o seguinte: empreender é um salto de fé. Você precisa efetivamente entender qual é a sua missão. As palavras se tornam ações. Cuidado com as ações, elas se tornam os seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele se torna o seu destino. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Se tem fé, ou melhor dizendo, se tens fé, você consegue chegar. Basicamente é isso. Eu acho interessante essa parte. Acreditar no negócio, né? Sim. Acreditar no negócio. O seu pai fala muito isso, né? Muito. Muito. Acreditar em você, acreditar Muito, naquilo que você está muito. fazendo. Naturalmente que nós estamos aqui até numa transmissão para uma TV, onde nosso conteúdo quase que total é um conteúdo eclesiástico. Nós Uhum. falamos muito de fé, Uhum. uma fé que não é essa fé, naturalmente,
do empresário, no sentido de ter vontade de fazer. Uma fé para a salvação é outra, mas o que ele está falando é esforço, muita dedicação, né? Muita dedicação e confiar em Deus, naturalmente. Não tenha dúvida, confiar em Deus. Eu diria o seguinte, quando você encontra uma pessoa que é entusiasmada, já ouviu falar esse termo? Entusiasmado, a etimologia da palavra significa ter Deus dentro de si. Nós, sejamos empreendedores ou não, devemos ser seres humanos extremamente engajados, extremamente empoderados no sentido de acreditar. Porque se você não é um empreendedor, mas se você é uma pessoa que serve uma empresa, se essa empresa tem um propósito, se você está engajado, se você consegue entender a sua contribuição e aonde você pode chegar, a Mediceno começou uma campanha esse ano que é o de servir. Servir as pessoas. Ser humano é servir. Então, cada um de nós, seja lá do tamanho do seu negócio, se você está ali para servir, se você está ali para ajudar, de alguma forma, a resolver uma dor nesse planeta, você tem um propósito. Esse é o ponto. E me perdoe, mas assim, o empreendedor, a fé que ele tem é uma fé que pode eventualmente trazer e engajar famílias, tirar famílias. Olha quantas famílias Confia, vocês né? confia. Então, assim, é algo que entrega na mão de Deus que você vai. Muito bom. Ô, Maeli Júnior, nós vamos aqui chegando ao final. Eu queria que você deixasse aqui nessa etapa final uma mensagem para quem quer iniciar um negócio. Empreender, ele vai começar, ele certamente aqui já foi falado muitas coisas que ele pode naturalmente aproveitar, mas que conselho você daria para quem vai empreender? Se você quiser voltar ali para a câmera e falar para ele o que ele pode fazer. Ele vai começar um negócio hoje, né? O que ele precisa? Conhecimento, naturalmente, muita Mas coisa, né? eu acho que antes do conhecimento e da profundidade que você precisa ter na matéria, que seja lá qual for o que você deseja fazer, primeiro é ter a motivação. O que te move a ser um empreendedor? O que vai te diferenciar o teu negócio de outros negócios? Porque veja, uma operadora de saúde, no nosso caso, tem em todo lugar. Mas a nossa, especificamente, ela é voltada para os idosos. Sim. Então, ela tem um propósito diferente da grande maioria das outras operadoras. Então, veja qual é a importância. Eu vou começar hoje. O que eu devo fazer? Primeiro passo é o que você quer efetivamente entregar. Como entregar? Você citou muito bem a diferença que existem entre duas empresas, seja ela McDonald's ou Burger King. Eles têm propósitos diferentes. Então, como que eu posso me diferenciar? Como eu posso fazer com que as pessoas percebam o meu negócio, me percebam como um empreendedor ou o meu business? Então, essa diferenciação tem muito a ver com o propósito que você quer ter, a forma como você quer ser percebido e enxergado pelo mercado. Muito bom. Olha, chegamos aqui ao final do nosso tempo. Tá muito boa a conversa, não é? Tinha que ter uma Nossa, parte Caio, 3. Pois é. Mas fica aqui o convite para a gente retomar outros episódios, né, outro momento aqui. Agradeço. Nós, como sempre, lemos um versículo da palavra, nós vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 23, que nos diz assim: em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Olha o que o texto está dizendo. No trabalho há proveito. Agora, às vezes, a pessoa não trabalha. Ele começa a conversar da crise, dos problemas, não é?
reclamando. Então aqui está um conselho da palavra de Deus que há proveito no nosso trabalho. Sim. É isso? E aprender a ressignificar os momentos, por pior que eles sejam. Você sempre vai tirar um lado bom disso. E isso tem muito a ver com a nossa fé. Quantos de nós passa por um problema de saúde crônico, extremamente severo, e conseguimos sair do outro lado melhores, mais fortes? Então é em cima disso que eu trago para vocês Aprendendo, também. às vezes, com momentos Aprendendo. difíceis. Ressignificar os momentos difíceis. Muito bom. Maeli, obrigado. Júnior, Caio, Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço a Por ter vindo vocês aqui. a oportunidade, ao Henrique, ao nosso amigo Caio, a você, meu nobre amigo, pelo convite, e estamos aí à disposição. Ótimo. E a você que está conosco, siga na nossa programação da TV Manaim. Deixamos aqui um abraço e até o próximo Empreenda Mais.